Se Tatsuki Fujimoto não fosse mangaka, com certeza ele seria diretor de cinema, porque a impressão que eu tive quando eu li Goodbye Eri, seu novo one shot, foi de estar lendo um filme. É, isso mesmo, lendo um filme. Mas sobre o que é Goodbye Eri, é o que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo, claro, que é uma história cheia de surpresas, tem aquela dose de tragédia e uma pitada de humor do jeito que Tatsuki Fujimoto sabe fazer, e um final, cara, que fez minha cabeça explodir. Tô pensando sobre isso até agora, então fica comigo até o final desse vídeo, e claro, vai ter spoiler, porque é impossível, cara, fazer um vídeo desse sem spoilers. E outra coisa, boa parte desse mangá é mostrada através da visão de um celular, então é por isso que muitas cenas parecem estar distorcidas, vocês vão ver isso bastante, mas não é erro não, tá? E agora, sem mais demoras, bora pra história, né? Em seu aniversário de 12 anos, Yuta ganhou um celular de sua mãe, e a pedido dela, que tinha uma doença terminal, ele começou a filmar o dia a dia da família, né? Ele filmava praticamente tudo, e durante esse processo a gente vê como a mãe dele tem atitudes tão meigas e gentis. Galera, gravem isso porque lá na frente tem uma revelação bem importante sobre a mãe de Yuta, beleza? E aí depois de 100 horas gravadas, a mãe dele estava em seus últimos momentos. E quando chega a hora da despedida, o pai leva o filho para o hospital. E tem uma coisa intrigante aqui, cara, que é o conflito de sentimentos de Yuta, né? Normalmente numa situação dessa, a gente veria um garoto de 12 anos só sentindo tristeza, chorando muito, esse tipo de coisa. Mas tem um momento ali que ele fala que nem tá triste, e aí depois ele diz que tá, e ainda não consegue processar muito bem o que é que tá acontecendo. E aí, cara, Yuta não tem coragem de entrar no hospital pra se despedir da mãe. E aí ele sai correndo desesperado. Enquanto ele corre, começam umas explosões ali do nada atrás dele. Bizarro, né? E aí na página seguinte é mostrada essa cena dele correndo na explosão em um projetor de vídeo da escola. Aqui a gente descobre que Yuta resolveu transformar sua gravação em um filme documentário e que as explosões foram efeitos especiais que ele adicionou lá no final. Eu nem preciso comentar sobre o quanto isso é absurdo, né, velho? Apesar de se tratar de uma criança de 12 anos, mas tipo, o cara ele simplesmente pegou toda a gravação que ele fez da família e transformou em um filme, e para completar lá no final, na morte da mãe dele, ele coloca esses efeitos especiais de explosão. Nada bizarro, né? E aí por causa disso, claro, ele recebeu críticas brutais por um bom tempo, velho, de todo mundo da escola ali. Ninguém gostou daquele filme. Foram críticas e mais críticas, escracharam o menino pra valer mesmo. E além disso, durante uma conversa com o pai, a gente vê como Yuta não demonstrava sequer a sensibilidade de ver como o que ele fez era errado, velho. E aí por causa disso tudo, o pai dele ainda briga feio com o menino, velho. Yuta ficou tão mal com tudo isso que resolveu tirar a própria vida. Ele gravou um vídeo de despedida para o pai e seus colegas, né? Mas aí quando ele chega lá na cobertura do hospital, que é o mesmo hospital que a mãe dele morreu, e aí ele tava prestes a pular, do nada, cara, surge uma garota lá que convence ele a não pular. E a tática que ela usou para convencer ele foi nada convencional, né? Ela, no caso, ainda chega para ele e fala assim, que não fizesse aquilo naquele hospital, porque era um hospital muito bom, e que se ele fosse pular, que ele pulasse do hospital perto da estação, porque os médicos de lá são terríveis, e que se ele realmente fosse pular, que ele desse o dinheiro a ela que ele tinha lá na carteira, né? E esse é o tipo de comédia típico de Fujimoto, velho, então normal. Ela arrasta ele pra um lugar abandonado lá. E aí ele lá, do nada, cara, eles assistem horas e mais horas de filmes aleatórios e revela que se chama Eri. Essa menina, na verdade, ela é uma viciada em filmes e que gostou do filme dele, né? Que tem o nome Dead Explosion Mother. Gente, pelo amor de Deus, o fato de um menino já ter transformado as gravações num filme e ainda coloca um nome desse pra deixar a coisa mais bizarra ainda, cara. Ou seja, por incrível que pareça, teve uma pessoa lá na escola que gostou do filme do menino. E aí Eri propõe a Yuta que ele faça um novo filme para poder apresentar no festival da escola no ano seguinte. Assim ele poderá limpar a imagem que deixou por causa do documentário da sua mãe. Cara, preciso fazer um comentário aqui sobre a disposição dos quadros desse mangá, que assim, são incríveis. Realmente, como eu falei no começo do vídeo, você tem a sensação de você estar assistindo um filme, porque o autor, ele trabalha de uma forma que os personagens, eles não se movimentam muito de um quadro para o outro. E isso dá a impressão de que quando você vai passando as páginas rapidamente, é como se eles ganhassem movimento. É como se fosse uma preparação para criar uma sequência de animações no computador. De um quadro para o outro, a gente não vê muita diferença. E assim sucessivamente, até no final tá tudo completo e eles transformarem aquilo em uma sequência de movimentos. Então, achei isso muito legal. É uma produção cinematográfica realmente transformada em um mangá, cara. Yuta aceita a proposta e a partir daí eles começam a trabalhar em um novo filme, né? Eles passam muito tempo juntos, assistem filmes no cinema, naquela construção abandonada lá, e aí fazem diversas outras coisas. Até aqui, Yuta escreveu até alguns roteiros pro filme e todos foram rejeitados por Eri. Daí chega um momento que rola uma conversa deles dois, onde a Eri revela por que gostou do filme de Yuta, né? Que gostou do personagem dele e tal. E ela faz um comentário bem interessante sobre achar muito cruel a mãe dele pedir pro filho, ainda no ensino médio, gravar a morte da própria mãe. Isso faz sentido, principalmente quando a gente lembra que o menino tinha só 12 anos, cara.
cara. Então, esse é um outro detalhe que vocês precisam ficar ligados, porque tá relacionado a uma revelação sobre a mãe dele. Fiquem ligados, hein? E depois de muitos roteiros rejeitados, Yuta consegue escrever um que agrada a Eri. É um roteiro baseado no seu primeiro filme, onde a mãe compra um celular para o protagonista e pede para ele filmar seus últimos momentos de vida, pois ela tá com uma doença terminal. Só que a diferença é que no momento que o protagonista, que no caso é Yuta, decide tirar a própria vida, depois de ser criticado pelo seu filme, ele não é salvo por uma garota normal, mas sim por uma vampira. Olha pra aí, cara, que depois de ter vivido mais de 1000 anos, tá em seus últimos dias. Mas a vampira tem medo de ser esquecida e quer que o protagonista grave um filme dela. E aí, durante as gravações, o protagonista e a vampira se apaixonam, até que um dia ele morre e ele filma o último momento dela. E tendo filmado a morte da vampira, ele faz por ela o que não conseguiu fazer por sua mãe, e assim recupera a vontade de viver e a confiança para fazer filmes. Fim do roteiro. Beleza. As gravações começam, tudo certo. Tem até uma cena em que, tipo, me pegou de surpresa, né? Que do nada o pai de Yuta grita feio com Eri, cara, e diz um monte de coisa terrível pra ela. Mas era só a atuação do pai dele mesmo, porque ele também ia fazer parte do novo filme. Aí a gente vai pra uma sequência de gravação na praia. Pra mim, esse foi um dos painéis mais lindos do mangá, cara. É como eu já comentei, eu tive em praticamente todo o mangá a sensação de estar lendo um filme, né? Pela disposição dos quadros, pela forma que o autor fez as cenas. Uma outra coisa que eu preciso falar também é sobre a personagem Eri. Pra mim, essa foi uma das personagens mais bonitas já desenhadas por Tatsuki Fujimoto, cara. E eu percebi também que nesse mangá os traços dele melhoraram. Não no cenário. O cenário, ele já tem um traço bem interessante, mas nos personagens eu notei que a anatomia dele está melhor, as expressões também, os detalhes, os efeitos. E aí depois da sequência na praia, tem uma gravação no hospital, né? Tem uma cena lá onde Eri tá no hospital, ela tá numa cama e Yuta tá gravando ela. E aí nesse momento que Yuta tá filmando ela, onde no filme ela estaria ali doente, né? Ela do nada chega e revela pra ele que tem uma doença de verdade. Ela tá doente pra valer mesmo, cara. E é uma doença terminal, assim como a mãe dele tinha. É isso mesmo, Eri vai morrer em breve. E ela diz que tem uma conexão com a mãe dele, porque entende o sentimento de alguém querer ser gravado em seus últimos momentos de vida. Pois assim alguém pode continuar vivo para os outros em um filme. O último desejo de Eri é que Yuta grave os últimos momentos reais dela. Ou seja, Eri era uma paciente do mesmo hospital da mãe de Yuta. E da mesma forma que a mãe de Yuta, ela também tem uma doença terminal. Agora, imagina só, cara, como é que não fica a mente de uma criança de 12 anos passando por tudo isso? E aí o pai de Yuta, que ficou sabendo de Eri, conta pra ele que gravou os últimos momentos da mãe e pergunta se o menino quer assistir. E aqui temos um dos momentos mais pesados e cruéis do mangá, cara. O pai de Yuta explica pra mãe que o filho não conseguiu vê-la em seus últimos momentos porque ele não queria que ela morresse. E aí a mãe escuta tudo com a maior frieza e só responde: ok, ok, ok. Pra no final da gravação ela dizer: aquele garoto foi inútil até o fim. É isso aí, cara. A gente descobre que a mãe dele era uma péssima mãe. O pai de Yuta diz que, como ela era uma produtora de TV, teve a ideia de produzir um documentário sobre a sua batalha contra a doença, até o momento da sua recuperação. Só que aí, como o pai estava sempre no trabalho, a parte da gravação acabou ficando com o filho. Ou seja, aquela coisa toda de o menino ter ganhado um celular de presente de aniversário, foi tudo com intenções próprias da mãe dele, né, que queria fazer um documentário dela mesma, do momento que ela tivesse aquela doença até o momento que ela se recuperasse, só que a coisa não saiu como ela planejou, né, a gente sabe muito bem por quê. E aqui o pai desabafa, cara, e ele chora muito e pede desculpas pro filho, porque ele sabia que a mãe dele tava fazendo algo tão ruim pro menino e fingia não ver, e agia como se tivesse tudo ok, velho. Ele diz também que ficou chocado de ver como a mãe foi retratada no filme como uma boa mãe, e durante essa sequência onde o pai dele tá falando, mostra algumas cenas ali que foram cortadas do filme, onde a mãe dele trata ele mal, fala que, essa parte aqui não precisa filmar, corta essa parte, não tem nada a ver colocar gato no filme. Então ela trata o filho mal realmente, cara, só que essa parte não foi pro filme, foi totalmente cortada, e a gente acaba só vendo isso nesse momento do mangá. E aí o pai finaliza dizendo que gostaria de ter belas lembranças da mãe de Yuta, e que talvez com o filme Eri queira escolher como ela quer ser lembrada. E aí depois dessa conversa, cara, Yuta recupera a vontade de gravar, porque ele tava totalmente depressivo, né, depois de descobrir que a amiga dele lá também tem uma doença terminal. E aí nas cenas seguintes a gente vê as gravações de Eri em vários lugares, cinema, hospital, lanchonete, até que a última gravação no hospital acontece, né? E essa cena, cara, o autor teve uma sacada incrível, porque deixou ela muito tocante, porque assim, Eri, ela tá nos últimos momentos dela e nenhum dos dois é mostrado durante a conversa, né? Eles ficam falando várias coisas lá sobre o filme e tal, até que a última cena é mostrada com Eri dizendo suas últimas palavras. E durante essa cena, a página mostra todos os alunos também vendo a cena já na escola, ou seja,
Um ano se passou, o garoto conseguiu fazer o filme, né? E tá sendo exibido já lá no festival, onde a gente vê os momentos finais de Eri. Então, foi uma sacada muito grande, porque até esse momento a gente só tinha visto as falas desses dois personagens lá no hospital, né? E não mostrava o rosto deles. Até que na página seguinte, aquela página dupla, grande, impactante, é mostrado o rosto de Eri nos momentos finais dela, já sendo transmitido ali no projetor do cinema da escola, né? E deixou essa cena bastante emocionante desse jeito que foi mostrado, velho. E esse novo filme, ele foi muito bem recebido pelos colegas, né? Teve um momento ali que Yuta tava conversando com uma amiga, mostrou até ela no começo do mangá, que ela foi uma das pessoas que criticou bastante ele sobre o primeiro filme, e a gente descobre um pouco mais sobre ele na conversa desses dois, né? Ela estudava também na mesma escola, e como ela também tinha um gênio difícil. E Yuta comenta que por esse motivo é que ele só tinha ele e a outra moça lá como amigos. E essa mesma garota, ela diz que apesar de tudo, ela vai sempre lembrar de Eri do jeito que Yuta idealizou no filme. Mais uma vez é destacado aqui a importância de alguém ser lembrado depois que morre. Mesmo o filme tendo sido bem recebido, Yuta continuou editando as gravações que fez de Eri, até descobrir algo que ele achava estar faltando sem nem mesmo ele saber o que era. E nisso aí o tempo foi passando, cara. Yuta largou a escola, conseguiu trabalho e ele não seguiu a carreira de cinema. Aí ele teve esposa, teve uma filha e mesmo depois de tudo ele continuava editando os filmes de Eri e sem ainda saber o que é que ele estava procurando. Ele não pretendia nem mostrar esse filme pra ninguém e ainda assim continuava essa tarefa de editar. Até que um dia ele sofreu, cara, um acidente onde o pai dele, a esposa e a filha também estavam juntos lá no carro, né? E o único sobrevivente foi ele. É isso mesmo. E cara, destruído por essa tragédia, ele decide tirar a própria vida na mesma construção abandonada do começo e grava um vídeo de despedida, né? É a história que se repete. E quando chega na construção decidindo pôr um fim a tudo, adivinha que ele encontra? Isso mesmo, cara. Eri. Assistindo um filme, cara, enquanto diz pra ele: você tá mais barulhento que antes. Meus amigos, preciso dar uma pausa aqui pra avisar vocês o seguinte: aqui começam as viagens de Tatsuki Fujimoto, cara. Isso lembra muito o One Shot Look Back, porque tem um momento em que você tem que usar ali sua imaginação pra tentar identificar o que realmente está acontecendo ali. Eu acho que é aquele tipo de cena em que o autor deixa pra você definir o que de fato tá acontecendo ali. Será que é a viagem do protagonista? Será que é o espírito de Eri que voltou pra poder falar com ele? E aí depois desse reencontro, né, Eri explica que ela é uma vampira de verdade e que reviveu 3 dias depois da sua morte e que a Eri antes dela deixou uma carta com instruções de como ela deveria viver. Ela ainda diz que perdeu as memórias e por conta disso estava sempre vivendo a mesma vida várias vezes. Além disso, junto com a carta foi deixado um filme que mostra que tipo de pessoa ela era antes de sua morte mais recente. E aí, cara, indignado, né, Yuta reclama com Eri e ainda fala que ela vai entrar em desespero se assistir o filme porque irá ver todos que ela ama morrer antes dela e tal. E aí Eri responde que mesmo que a Eri anterior tenha entrado em desespero, vai ficar tudo bem, porque não importa quantas vezes ela esqueça de Yuta, ela vai poder ver ele novamente toda vez que assistir aquele filme. E graças a tudo isso que ele ouviu, Yuta mais uma vez desiste de se matar, cara. Então mais uma vez ele acaba sendo salvo por Eri, né? E se despede de Eri e sai daquele lugar, deixando ela sozinha lá assistindo. E aí na última cena, Yuta caminha enquanto a construção atrás dele explode e é o fim da história. É aí que acaba o mangá. Agora tem um detalhe, nessa cena as explosões parecem ser reais, porque se você for observar, lá no começo do mangá, as explosões que ele coloca são efeitos especiais, tanto que você não vê o hospital sofrer nenhum dano, o hospital fica intacto. Agora aqui no final não, a construção toda, ela vem abaixo, cara, como se fossem explosões de verdade mesmo. Então aqui é uma outra cena que, ao meu ponto de vista, é interpretativo. Será que realmente explodiu? Será que ele transformou isso em um filme também e ele acrescentou efeitos especiais mais realistas e acabou seguindo a carreira de cineasta, entrou por um estúdio grande de cinema e o filme virou um longa-metragem mesmo, a estilo Michael Bay? Sei lá, cara. Então, esses momentos finais do mangá, ao meu ponto de vista, é interpretativo. É para cada um imaginar o que é que realmente está acontecendo ali. E do meu ponto de vista, na verdade, quem convenceu ele a sair dali foi ele mesmo. Ou seja, e ele deve ter lembrado dos momentos que ele passou com Eri e da primeira vez que ela salvou ele de tirar a própria vida, né? Lá no hospital. Então, isso foi tão forte pra ele que ele acabou projetando ela na frente dele ali, mas pra mim, ela não estava ali, né? Até a questão da carta, a questão do filme, tudo ele pode ter feito inconscientemente. A gente vê ali que ele tinha uma bolsa com uma corda, né? Que era o que ele ia usar ali pra se matar. Provavelmente, ele tinha outras coisas também.
e ele deve ter feito aquilo de forma inconsciente. Ou seja, imagine uma pessoa que passa por tantas tragédias na vida, fica tão traumatizado que ele acaba ficando com alguns tipos de problemas psicológicos, então ele preparou aquele cenário todo de forma inconsciente para tirar a própria vida, e no final das contas ele acabou projetando aquela personagem na frente dele que fez ele, vamos dizer, entre aspas, desistir de se matar. Isso é a minha interpretação dessa última cena. E uma coisa que eu achei muito legal nesse mangá, cara, é a mensagem sobre como uma pessoa gostaria de ser lembrada quando morrer e quais as lembranças você quer ter de uma pessoa depois que ela partir. Ou seja, que tipo de lembrança você quer ter de alguém depois que ela vai embora. Claro que a gente sempre prefere as lembranças boas, mas às vezes a gente passa por situações tão tristes assim com alguém que fica meio difícil não lembrar dessas situações depois que esse alguém vai embora. Principalmente quando se trata de uma situação dessa aí, onde, por exemplo, a Eri, ela tinha uma doença terminal, então Yuta, cara, ele com certeza lembra dos bons momentos que teve com ela, mas em um momento ou outro, ele acaba lembrando daquelas situações difíceis que ela passou ali no hospital. Uma outra coisa bem interessante também que é abordada nesse mangá é a noção de que é possível, de certa forma, manter uma pessoa viva mesmo depois dela partir, né? E uma delas, que é mostrada aí no one shot, é registrando momentos de sua vida em um filme. Assim, ela vai estar viva para sempre na memória das pessoas. E outra coisa que é mostrado também é como a vida é cheia de surpresas, tanto boas como ruins. Por exemplo, justamente no momento que o Yuta estava prestes a tirar a própria vida, então vem uma surpresa boa que é uma garota que ele conhece e graças a ela é que ele acabou vivendo muito mais. Porque ele estava para tirar realmente a vida dele ali. Só que, em contrapartida, mesmo depois que você passa por uma situação tão trágica como essa, né, de chegar perto de morrer, você ainda enfrenta coisas terríveis lá na frente, cara, porque a vida é isso, você não sabe o que é que vai acontecer. Mas o fato é que mesmo depois de tudo isso, o protagonista ele acabou ainda vivendo a vida dele, ele teve família, ele teve filha, então ele pôde experimentar a vida dele da melhor forma possível. E essa é a história do mangá Goodbye Eri de Tatsuki Fujimoto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o final do vídeo. Muito obrigado se vocês ficaram até aqui e eu vou continuar trazendo outros trabalhos de Fujimoto quando saírem também. Chainsaw Man Parte 2 tá chegando, cara, e o anime também tá chegando, então vamos ficar de olho no canal, tá? E claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos, beleza? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Falou? Tchau, tchau!